Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre processos de eletrização. Então, mais detalhadamente, sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje? Nós vamos começar com alguns conceitos importantes para a gente entender o que são processos de eletrização. E depois nós vamos falar sobre 3 desses processos de eletrização: por atrito, por contato e, por último, por indução. Mas então, o que é eletrização? O que é eletrizar um corpo? Bom, para a gente discutir isso, nós precisamos entender um pouquinho sobre a estrutura da matéria. Vocês já viram os vídeos anteriores que falavam mais detalhadamente sobre isso? Mas só para a gente lembrar, a matéria é composta basicamente por átomos, e dentro desses átomos há o que nós chamamos de partículas subatômicas. E existem 3 dessas partículas. O elétron, que é negativamente carregado, ou seja, possui carga elétrica negativa. O próton, que é positivamente carregado, ou seja, possui carga elétrica positiva. E o nêutron, que está junto com o próton lá no núcleo do átomo, mas tem carga elétrica neutra. Sabendo disso, nós podemos partir para a definição de corpos neutros ou carregados. Em geral, os corpos eles estão eletricamente neutros. Isso significa que eles possuem a mesma quantidade de carga elétrica positiva e negativa. É o estado natural dos objetos, eles tendem sempre a estarem neutros. Porém, os corpos podem também estar carregados. Isso significa que eles vão ter um desequilíbrio de cargas, ou seja, eles vão possuir mais cargas de um sinal ou de outro, positiva ou negativa. Nesse caso, quando um corpo possuir mais carga elétrica positiva do que negativa, nós dizemos que ele está positivamente carregado. E quando um corpo tem mais carga negativa do que positiva, nós dizemos que ele está negativamente carregado. É importante lembrar também que quando falamos que os corpos estão neutros, não significa que eles não possuem carga elétrica. Significa apenas que eles têm a mesma quantidade de carga elétrica positiva e negativa. Essa é uma confusão que acontece frequentemente, então por isso é bem importante deixar esse ponto bem claro. Por fim, chegamos então no conceito central da nossa aula, a eletrização. Eletrização é um processo através do qual a gente faz com que um corpo fique eletricamente carregado. Ou seja, nós desbalanceamos o número de cargas positivas e negativas que estão presentes neste corpo. Em um processo de eletrização, são sempre os elétrons que se movem de um corpo para o outro. Nunca são os prótons. Isso se deve ao fato de os elétrons serem muito mais leves do que os prótons e também porque os prótons estão fortemente ligados dentro do núcleo. E isso dificulta muito a movimentação dessas partículas. Bom, agora que a gente já deu uma olhadinha em como é a estrutura da matéria e o que é, de fato, um processo de eletrização, nós podemos partir para os 3 tipos de eletrização que vamos estudar nesse vídeo. O primeiro deles é eletrização por atrito. Mas antes de falar sobre a ciência, sobre a física que existe por trás do processo de eletrização por atrito, eu queria deixar aqui para vocês um exemplo muito fofinho desse processo acontecendo na vida real. O que acontece com esse gatinho na banheira de isopor é que a eletrização por atrito faz com que os objetos, ou seja, o gato e o isopor, se eletrizem de forma a se atraírem por forças elétricas. Vamos entender como isso funciona. No processo de eletrização por atrito,
Nós começamos inicialmente com 2 corpos isolantes que estão eletricamente neutros, ou seja, nenhum deles tem um desbalanço de cargas. Para que o processo de eletrização por atrito ocorra, nós precisamos, como o próprio nome diz, atritar um corpo no outro, ou seja, nós devemos esfregar esses 2 corpos um contra o outro. Quando isso acontece, elétrons de um dos corpos passa para o outro, e isso acaba tornando os 2 corpos eletrizados. Como assim? Bom, se um corpo perde elétrons e o outro ganha elétrons, o corpo que perde elétrons vai ficar com um maior número de cargas positivas, e por isso ele acaba ficando positivamente carregado. Esses elétrons que esse primeiro corpo perdeu foram transferidos para o segundo corpo, que com um excesso de cargas negativas vai ficar negativamente carregado. Em resumo, os 2 corpos vão terminar o processo de eletrização com cargas de mesmo módulo, porque todos os elétrons que um corpo perder, o outro vai ganhar. Porém, como um perde e o outro ganha, os sinais das cargas acabam sendo contrários. Ou seja, um corpo termina positivo e o outro negativo. Então, aqui nessa ilustração, a gente pode ver um exemplo de eletrização por atrito. Se a gente pegar um bastão de vidro e um paninho de seda e esfregarmos o paninho de seda no bastão de vidro, o que acontece é que elétrons do bastão de vidro são transferidos para o paninho de seda. Dessa forma, o bastão de vidro fica positivamente carregado porque ele perdeu elétrons e o paninho de seda fica negativamente carregado porque ele ganhou elétrons. Mas, Bruna, como que a gente vai saber qual corpo fica carregado positivamente e qual fica carregado negativamente? Bom, para isso existe o que nós chamamos de série triboelétrica. A série triboelétrica é basicamente uma lista de materiais que está ordenada de forma que, no topo da lista, ficam os materiais com maior tendência a perder elétrons, ou seja, a ficarem positivamente carregados, enquanto na base dessa lista está o contrário, materiais que têm mais tendência a ganhar elétrons e ficar, então, negativamente carregados. Como nós podemos ver nessa lista, o vidro está mais acima na tabela do que a seda. Por isso, o vidro fica positivamente carregado, enquanto a seda fica negativamente carregada. É interessante salientar também que quanto mais distantes os 2 materiais estiverem nessa tabela, significa que mais cargas eles vão trocar, porque a tendência de ganhar ou perder elétrons se torna maior. Vamos assistir um vídeo que demonstra a eletrização por atrito na prática. Aqui eu chamo a atenção que o vídeo eu tirei do canal Física Universitária no YouTube, que é um canal excelente para experimentos de física. Nesta demonstração, iremos usar um âmbar, penas, canudinhos de refresco, papel toalha e uma garrafa PET. A história da eletricidade teve início com os gregos que utilizavam uma resina oriunda da casca de algumas árvores. Essa resina, quando atritada com peles ou cabelo, atraía pequenos objetos leves, tais como penas ou folhas secas. Esta resina é o âmbar, que em grego se traduz como elétron, cuja palavra deu origem aos fenômenos elétricos observados posteriormente. Começaremos o experimento esfregando o âmbar com o cabelo. Este atrito eletrizará assim o âmbar, que será capaz de atrair as penas. Atualmente, ao contrário da antiguidade, existem muitos materiais sintéticos capazes de se eletrizar com muito mais facilidade. Um destes materiais é o canudinho de refresco, que ao ser atritado com papel toalha, se eletriza mais facilmente do que o âmbar. As cargas do canudinho podem até mesmo mantê-lo grudado na parede. Porém, se passarmos os dedos no canudinho eletrizado, podemos descarregá-lo ou neutralizar parte dessas cargas, e o canudinho não grudará mais na parede. Podemos também mostrar essas forças elétricas de ação à distância, por exemplo, apoiando um canudinho eletrizado sobre uma garrafa PET e aproximando uma das mãos.
Como o canudinho está eletrizado e a mão está eletricamente neutra, haverá atração entre elas. Porém, se aproximarmos um outro canudinho, também eletrizado, com cargas de mesmo sinal, verificamos que elas se repelem, demonstrando que cargas de sinais diferentes se atraem e de mesmo sinal se repelem. Bom, depois dessas demonstrações, então, sobre eletrização por atrito, podemos partir para o segundo processo, eletrização por contato. No processo de eletrização por contato, diferentemente do processo de eletrização por atrito, os dois corpos devem ser condutores. Pelo menos um deles deve estar carregado. O segundo pode estar eletricamente carregado também, mas pode estar neutro. O processo de eletrização, então, se dá quando nós encostamos um corpo no outro, ou seja, colocamos eles em contato, como o próprio nome diz. Ao estabelecer esse contato, nós permitimos o fluxo de elétrons de um corpo para o outro. E esse fluxo sempre tende a tentar balancear o número de cargas nos dois corpos. Ou seja, no final das contas, nós terminamos com corpos que ficam com carga de mesmo módulo e também mesmo sinal. Ou seja, as cargas se distribuem homogeneamente pelos dois corpos. Um parênteses é que os corpos só ficam realmente com cargas de mesmo módulo quando eles possuem as mesmas dimensões. Então, quando nós temos um corpo maior do que o outro, o corpo maior acaba ficando com mais carga. Entretanto, em exercícios de vestibular e de Enem, você sempre vai encontrar corpos com o mesmo tamanho. Por isso, nós podemos focar nessa situação em que os dois corpos ficam com cargas de mesmo módulo. Aqui temos mais uma ilustração que representa como ocorre o processo de eletrização por contato. Nesse caso, nós temos dois corpos de tamanhos diferentes e o corpo maior está positivamente carregado, enquanto o corpo menor está eletricamente neutro. Quando colocamos os dois corpos em contato, é interessante reparar que as cargas positivas parecem se distribuir pelos dois corpos. Porém, o que acontece, na verdade, é que elétrons do corpo menor fluem para o corpo maior. Lembrem, são sempre os elétrons que se movimentam. Os prótons continuam presos no núcleo. Porém, como saem elétrons do corpo menor para o corpo maior, a carga resultante nos dois corpos acaba ficando positiva. O corpo maior, que antes estava com muitas cargas positivas em excesso, agora continua com cargas positivas em excesso, mas com menos, porque ele recebeu elétrons. Enquanto que o corpo menor, que estava eletricamente neutro, agora também está carregado positivamente, porque ele perdeu elétrons. E reparem na influência do tamanho. O corpo maior, se nós contarmos a quantidade de sinais positivos, possui mais carga positiva do que o corpo menor. Entretanto, eles se distribuem de maneira homogênea. Novamente, vamos assistir a um vídeo do canal Física Universitária no YouTube que demonstra pra gente o processo de eletrização por contato na prática. Apenas um detalhe é que nesse vídeo e no próximo vai aparecer um objeto que nós chamamos de eletroscópio. Vocês vão estudar ele em vídeos mais pra frente nessa aula sobre eletrostática. Para este experimento, utilizaremos um eletroscópio, canudinhos de refresco e papel toalha. Com este material, mostraremos como ocorre a eletrização por contato. Iniciamos esfregando um canudinho com papel toalha, ou seja, fazendo uma eletrização por atrito. Ao encostarmos o canudinho eletrizado no eletroscópio descarregado inicialmente, iremos passar a parte das cargas do canudinho para o eletroscópio, por meio do contato entre eles. Neste caso, o eletroscópio se eletriza por contato, e neste processo de eletrização, os dois corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Por fim, chegamos ao nosso último processo de eletrização, que é conhecido como processo de eletrização por indução.
Para o processo de eletrização por indução ocorrer, nós precisamos ter pelo menos um corpo condutor, que é o corpo que vai ser induzido. O corpo indutor pode ser tanto condutor quanto isolante, não vai fazer diferença. Porém, o corpo indutor precisa necessariamente estar carregado, enquanto que o corpo induzido pode estar carregado ou neutro. Mas, no geral, consideraremos que ele estará neutro. Então, para realizar o processo de eletrização por indução, devemos apenas aproximar o indutor, que estará carregado, do corpo induzido, que, no nosso caso, estará neutro. Quando isso acontece, nós polarizamos o corpo induzido, ou seja, redistribuímos as suas cargas de modo que as cargas elétricas negativas sejam atraídas ou repelidas pelo corpo indutor, dependendo de como o corpo indutor estiver carregado. Se ele estiver carregado positivamente, ele irá atrair os elétrons do corpo induzido, enquanto que se ele estiver carregado negativamente, ele vai repelir os elétrons do corpo induzido. A próxima etapa do processo de eletrização por indução é aterrar o corpo polarizado. Isso significa conectá-lo a um corpo neutro de dimensões muito maiores do que ele. Esse corpo neutro ele vai funcionar como um reservatório de cargas e pode tanto retirar elétrons do corpo polarizado quanto fornecer elétrons a esse corpo. Em geral, o corpo neutro de dimensões muito maiores é a Terra, por isso que chamamos esse processo de aterramento. Quando fazemos o aterramento, então, a Terra pode fornecer ou retirar elétrons do corpo, desfazendo o balanço elétrico que existia previamente. A próxima etapa, então, é desfazer o aterramento, para impedir que os elétrons que saíram ou que entraram no corpo possam retornar ao seu local de origem. Por fim, depois de desfazer o aterramento, podemos então afastar os dois corpos. Então, o corpo que estava originalmente neutro estará carregado. O resultado desse processo de eletrização é que o corpo indutor continua com a mesma carga inicial, porque com ele não houve troca de cargas. Entretanto, o corpo que estava inicialmente neutro terá ficado com carga de sinal contrário ao indutor. Vamos ver por que isso acontece. Nessa ilustração, nós podemos reparar que inicialmente temos um corpo eletricamente neutro, tem cargas positivas e negativas espalhadas por esse corpo, e quando aproximamos um bastão negativamente carregado, o que acontece é que os elétrons desse corpo eles são repelidos para o mais longe possível desse bastão. Quando fazemos o aterramento, então, nós damos uma rota de fuga para esses elétrons, ou seja, nós possibilitamos que eles vão para mais distante ainda desse bastão eletricamente carregado de forma negativa. E então, ao desfazermos o aterramento, nós impossibilitamos que esses elétrons que saíram do corpo para a Terra retornem ao corpo original. E então, nós deixamos o corpo que estava neutro inicialmente carregado positivamente, ou seja, com um sinal contrário ao do corpo indutor. Então, vamos ver na prática como o processo de eletrização por indução funciona? Neste vídeo, iremos utilizar um eletroscópio, canudinhos de refresco e papel toalha. Com este material, mostraremos como ocorre a eletrização por indução e aterramento. Iniciamos esfregando um canudinho com papel toalha, eletrizando-o por atrito. Em seguida, aproximamos o canudinho eletrizado do eletroscópio, mas sem encostá-lo. Observamos que apenas aproximando o canudinho, o ponteiro do eletroscópio se levanta, pois o canudinho atrai as cargas de sinal contrário para perto dele e repele as cargas de mesmo sinal. Desta forma, o eletroscópio fica polarizado por causa da ação do canudinho eletrizado. Porém, o eletroscópio ainda não está carregado. Para eletrizar o eletroscópio por indução, basta aproximar o canudinho da placa sem encostar ou tocar o dedo na parte oposta do metal, e assim neutralizar as cargas de mesmo sinal do canudinho por aterramento. Desta forma, o eletroscópio se eletriza com cargas de sinal oposto aos do canudinho.
Bom, gente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês a entender melhor como funcionam os processos de letrização. Queria agradecer também o canal Física Universitária por disponibilizar esses vídeos das demonstrações, que estão muito bons, né? Sigam lá o canal deles, tá ótimo. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar nos comentários, sugestões também para os próximos vídeos. E nos vemos na próxima aula. Um beijo e se cuidem!